O senhor enxerga um abuso de poder por parte do Google de estar fazendo essa campanha contra o PL das fake news? Fabiola, eu queria fazer 3 registros para que você reflita comigo se há ou não abuso. Primeiro, o Spotify, que é um aplicativo de música, né? O Spotify tem termos de uso que proíbem anúncios políticos, anúncios que envolvam temas em debate no parlamento brasileiro. E no dia de ontem, o Google veiculou anúncios no Spotify. Ou seja, o Spotify abriu mão dos seus termos de uso, feriu os seus termos de uso e publicou anúncios do Google. Segundo, o Twitter derrubou contas, reduziu o alcance drasticamente. Vou dar um exemplo. Sleep Giants, que é uma rede internacional que atua também no Brasil em temas sobre internet, é explícito que houve uma redução de alcance das publicações dos Sleep Giants. E mais, quando publicações que faziam referência ao 2630 na defesa do projeto eram apresentadas, houve uma série de dificuldades para a publicação dessas matérias. A própria Daniela Lima fez um exercício no ar, na emissora que ela trabalha, revelando que o Twitter operou abertamente para impedir que houvesse defesa do projeto de lei 2630. E o Google, abaixo daquela caixa onde você coloca uma palavra-chave que vai ser pesquisada, fez desinformação, apontando por que iria desinformar, ou dizendo que iria desinformar se fosse aprovado o projeto de lei 2630. E se você colocasse a palavra PL 2630, dirigia para anúncios pagos do Brasil Paralelo, mas aí tudo bem, é o anúncio pago do Brasil Paralelo, que eles estão atuando em consórcio, mas dirigia para influências e até líderes políticos que são contrários à proposta. O que eu vi desses dias é uma operação em que houve a diminuição do alcance de quem tinha uma posição favorável ao projeto e a ampliação do alcance de quem tinha uma posição contrária ao projeto. Me parece o uso abusivo, sobretudo se você observa que o Google tem 96% do mercado de busca no Brasil. Então, é uma posição muito forte, digamos assim, no mercado brasileiro e optam por influenciar o debate político manejando as suas ferramentas. Na minha opinião, é legítimo que o Google e qualquer outra empresa participe do debate público, expondo os seus pontos de vista, porque é legítimo que atores políticos, sociais e econômicos participem do debate público. O que não é legítimo, na minha visão, é utilizar as ferramentas e, sobretudo, a sua posição no mercado para influenciar de modo artificial o O, debate público do país. Deputado, nas redes sociais o senhor é mais duro, né? O senhor chama, inclusive, de canalhas e diz que eles vão ter que pagar. O senhor acha que é uma canalice? São canalhas, é isso? Na minha opinião, fazer uso da sua posição de monopólio, quem tem 96% do ferramenta de busca no Brasil, não é adequado, não é possível você fazer um debate político nesses termos. Não é possível. Porque você não tem noção, Fabíola, do que é o esforço para construir uma convergência, o esforço para construir um texto que permita que mais parlamentares possam se ver representados. E o que se vê são mentiras em série. Mentiras em série. E é sobre isso que eu me surjo. Agora, deputado, a gente comentava aqui mais cedo que os interesses econômicos dessas big techs se aliaram às conveniências políticas do bolsonarismo, dessa bancada evangélica e tal. Está lá o Ministério da Justiça tentando verificar se houve abuso econômico da parte do Google e de outras plataformas. O que eu queria tentar entender consigo é o efeito político disso. Vai haver uma reunião do presidente da Câmara com os líderes, houve o desembarque no final de semana do Republicanos, partido que tinha votado a favor do pedido de urgência e que agora informa que votará contra a proposta. Com esse desembarque, simplesmente, hoje, se fosse a voto do projeto, ele seria derrotado. E fazendo as contas ali, o placar do pedido de urgência com o desembarque do Republicanos, hoje a proposta seria rejeitada. Existe objetivamente o risco de adiamento dessa proposta? O que significará esse adiamento? O adiamento pode significar o encaminhamento da proposta para a sepultura?
Josias, na última terça-feira, como é usual aqui na Câmara dos Deputados, a reunião dos líderes com o presidente da Câmara, na última terça-feira, tomou 3 decisões. Primeira decisão, votar na tarde daquele dia o requerimento de urgência. Foi a votos, foi aprovado. Segunda decisão, o prazo da última quinta-feira para que eu apresentasse um parecer final, para que todas as bancadas pudessem, na semana passada, terem acesso ao texto, para que nós fizéssemos uma avaliação do impacto do texto nas bancadas no dia de hoje. Foi cumprido. Na última quinta-feira, eu publiquei o parecer no sistema da Câmara dos Deputados. E terceira decisão, hoje, reuni líderes com o presidente da Câmara para avaliar a opinião das bancadas sobre o texto e decidir se vai a votos no dia de hoje. A fase que nós estamos agora é a fase 3 dos encaminhamentos da reunião na semana passada. Deve ter, perto da hora do almoço, o encontro do presidente Arthur com os líderes, e ali nós vamos avaliar, evidentemente. Eu vou dar um exemplo prático para você. Na semana passada, eu fiz 2 reuniões com lideranças da Frente Parlamentar Evangélica. 2 reuniões. E foram sugeridos uma série de ajustes no texto. E eu fiz. Eu estou entendendo, se alguém propõe ajustar um texto, é porque você propõe ajustar um texto para votar aquele texto. Então, hoje, quando for feita a reunião dos líderes, vamos escolher a opinião da Frente Parlamentar Evangélica e as outras bancadas. Porque assim como tem bancadas que foram pressionadas, e são muitos os fatores que definem a posição de uma bancada, para mudar de posição quem votou favorável à urgência, há também quem esteja atuando para mudar de posição quem votou contrário à urgência. A diferença é que quem votou contrário à urgência, se votar a favor, virão as milícias para fazer uma pressão brutal. Então, aparecerá na hora que tiver que aparecer, quem fizer uma mudança para a votação no mérito. Então, eu diria, Josias, que esse tema deve ser objeto de análise por parte dos líderes, o presidente Arthur Lira, para que cheguemos a uma conclusão. A minha impressão é que essa ofensiva que essas empresas fizeram é mais uma demonstração prática de quanto é importante ter um regramento. Agora, na sua opinião, se houver o risco efetivo de derrota, o melhor é adiar? Eu não tenho a menor dúvida que não vale a pena entrar numa loteria. Não vamos ao plenário para uma loteria, seja lá o que Deus quiser, não. Você tem que fazer uma análise cuidadosa. Se precisar de mais tempo para discutir proposta, vamos ter mais tempo para discutir proposta, para esclarecer proposta, para ajustar texto. Na minha opinião, o correto é caminhar de modo seguro para aprovar o texto. Já temos a urgência aprovada. Então, agora é trabalhar o melhor texto possível, o mais ajustado, para que, ao final, a sociedade brasileira possa ter à sua disposição uma lei adequada. Tem algum tipo de acordo que seja possível fazer, por exemplo, com o Google? O senhor pretende procurar o Google? Acha que é possível ou não? É guerra mesmo, deputado? Fabíola, eu fiz inúmeras reuniões com o Google, com a Meta, que é a empresa que tem Facebook, Instagram, com o TikTok, todas eu ouvi, inúmeras vezes, com representantes do Brasil e de fora do Brasil. Quem me conhece aqui na Câmara dos Deputados sabe que eu tenho uma tradição de produzir convergência, produzir consensos. O exemplo da Frente Parlamentar Evangélica é um. Eles se surpreenderam, porque eu entrei na sala com eles e saí de lá atendendo todos os pleitos deles. O problema é que tem temas que são assim, intransponíveis. E alguns temas, como, por exemplo, mudança no regime de responsabilidade dessas empresas, é um tema intransponível. Agora, o que é que eu defendo? O plenário tem que decidir. O texto que eu estou oferecendo pode passar, pode não passar. Agora, o que não é legítimo é obstruir e nem permitir que o plenário possa tomar uma decisão. Até porque eu tenho alertado aos meus colegas, Josias. Tenho alertado. Não tem problema de nós não votarmos nada. Mas depois não vem reclamar do ativismo do Poder Judiciário. Porque me parece evidente que o artigo 19 do Marco Civil, que é o que instaurou o regime de responsabilidade das plataformas digitais, ele está defasado, ele está superado. E há 2 questionamentos no Supremo sobre o regime de responsabilidade, sobre o artigo 19 do Marco Civil. A Câmara dos Deputados pode se omitir e seguramente vai pavimentar o caminho para uma interpretação conforme da Constituição. E aí depois não adianta reclamar de ativismo do Poder Judiciário. Deputado, o discurso para aprovação desse projeto
tem apelado, inclusive, para violência nas escolas, né? Nesse momento, a gente tem até um protesto em frente ao Planalto. A gente tem ali as imagens, em frente, na verdade, ao Congresso, né? Que também dá para ver ali o Palácio do Planalto e o STF de fundo. São 35 mochilas colocadas em frente ao Congresso Nacional, uma homenagem às crianças que foram mortas nos ataques às escolas, em ações que, segundo aqui o deputado Alencar Santana, pelas redes sociais. E aí diz ele, por isso precisamos aprovar o PL 2630. Essa é uma ação da Havas Brasil, justamente nesse protesto a favor do PL 2630. Esse é o apelo, o deputado? É por aí que vocês vão? A Havas Brasil, que faz essa iniciativa, é a organização da sociedade civil global. E foram muito importantes no debate da lei dos serviços digitais na União Europeia. E influenciou o debate também aqui no Brasil, trazendo essa experiência. O que é importante dizer, Fabiola, que nós não estamos inventando, nós estamos trazendo para o Brasil boas experiências da lei alemã, boas experiências da lei europeia, e da lei australiana. Nesses países também houve chantagem por parte das Big Techs. Houve uma série de ataques por parte dessas empresas. Mas, felizmente, os parlamentos desses lugares foram altivos e sustentaram a posição até o final. O que é que nós queremos com a lei? Primeiro, reforçar a liberdade de expressão, garantindo um devido processo quando houver moderação de conteúdo. Hoje, se a empresa modera um conteúdo publicado, ela notifica, comunica, pura e simplesmente ferir o termo de uso. Nós achamos que não pode ser assim. Tem que ter um ato fundamentado e tem que dar o direito de quem foi tolhida a sua opinião contestar essa decisão. Nós estamos propondo um conjunto de regras de transparência. E eu tenho dito, eu não quero no Brasil nenhuma informação a mais do que essas empresas são obrigadas a dar na União Europeia. Eu só quero as mesmas regras de transparência. E o regime de responsabilidades, que elas passarão a ser responsáveis quando tiver pagamento. Fabíola, olha a proposta. Se uma empresa ganha para levar uma mensagem mais longe, se tem publicidade, ela é sócia daquela divulgação. É simples assim. Se tem patrocínio e impulsionamento, ela responde solidariamente pelo conteúdo que foi publicado. Porque não pode ter conteúdo ilegal. Não pode ter conteúdo ilegal impulsionado e ela não responder. E a segunda questão do regime de responsabilidades é criar a ideia do dever de cuidado. Alguns assuntos, eles têm que olhar e olhar de novo. E não é antes de publicar, não. É depois de publicar, porque antes seria censura. Mas depois de publicar, não pode permanecer conteúdo ilegal nas redes. Não pode permanecer induzimento ao suicídio e à automutilação, crimes contra criança e adolescente, racismo, crimes contra a mulher, terrorismo e ataques ao Estado Democrático de Direito. São esses os campos penais que nós apontamos que tem que ter um dever de cuidado. E elas, se tiverem conteúdos ilegais, elas devem ser informadas, notificadas, e apenas se forem omissas, passarão a ser responsabilizadas. Por isso que eu considero que é muito razoável o que está sendo proposto. Agora, elas querem ficar como hoje, lavam as mãos e se posicionam como Pôncio Pilatos. Aí não dá. Eu acredito que isso aí seria um grave prejuízo para a sociedade brasileira. Mas eu repito, o debate público merece ter a presença de todos. Agentes políticos, econômicos e sociais. Só tem que ter uma regra do jogo. Mas ninguém pode abusar da sua condição. A pergunta que eu lhe fiz e mostrei a imagem desse protesto, o senhor é favorável a ele? Acha que é isso mesmo? Quer dizer, pelas crianças mortas nos massacres que aconteceram, né, no massacre que aconteceu principalmente, o senhor acha que é esse o caminho? É isso? Eu não tenho a menor dúvida que hoje, no ambiente de redes sociais, por omissão dessas empresas, se estimula certas condutas, certos comportamentos. Então, eu diria que sim, é também pelas crianças. Por isso que entre os tipos penais levantados está induzimento ao suicídio e incentivo à automutilação, que cresce nas escolas. Eu fui procurado por professores da Rede Pública Municipal de São Paulo dizendo que é cada vez mais comum a automutilação de adolescentes em escolas. Então, é sim, para que a internet seja mais saudável em proteção da nossa infância e dos nossos adolescentes.